Programa bacana, um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. Apvida, faz bem para você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias. Boa noite, no programa de hoje nós vamos falar a respeito do lixo que virou um problema, virou fonte de notícia para jornais e televisões e rádios. Só se fala a respeito desse problema que tem lá do aterro sanitário de Marituba. Vamos conversar com isso e também temos música. E a música começa agora. Estamos entrando no ar, meu amigo. I'm gonna take a little time. A little time to think things over, and then read between the lines. It's like the Lord have finally found me in my life, and heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I'm traveling so far, change this lonely life. Como eu falei, nós vamos hoje debater um pouco a questão do lixo, do aterro sanitário lá da cidade de Marituba. Um problema que está afetando toda a região metropolitana de Belém, afetando a você na sua casa e a todos nós. Eu tenho aqui comigo o advogado filiado ao Partido Verde, Rodrigo Leitão. Tenho também o Vitor Dias, vereador de Belém, e Igor Normando, também vereador de Belém. Boa noite, tudo bem com vocês aí? Boa noite. Boa noite. Vou começar com você. Eu estava noticiando um dia desses no nosso portal, no Bacana News. Fiz uma entrevista com o Zé Carlos Lima, que é o presidente do partido, e ele me disse... Eu, na verdade, lembrei ele que há muito tempo atrás eu vi uma propaganda do PV que denunciava a forma com que estava sendo instalado, então, né, o aterro sanitário de Marituba. Você lembra dessa propaganda? Eu lembro. Foi crítica do PV o encerramento do Aurá, da forma como foi feita, né? Na verdade, nós temos a consciência que o Aurá foi abandonado, não foi dado nenhum tratamento, não foi feita nenhuma recuperação da área, a população ali ainda está desassistida e o aterro continua funcionando, recebendo fossa, recebendo resto de construção civil. As pessoas não têm essa informação, né? Sim, a comunidade próxima denuncia isso com bastante propriedade, né, e com bastante volume. Na verdade, começou errado, né, o aterro sanitário. Não, começou. Em Marituba, a grande questão está em área de segurança aeroportuária, né? Está na zona de amortecimento de uma unidade de conservação. Então, mesmo que estivesse operando de forma razoável, o local não é o indicado. Próximo à mancha urbana da cidade de Marituba, o local não é o indicado. Aquele local não poderia ter sido licenciado. Essa é a nossa opinião. Agora, o Vitor, eu noticiei também, dia desse, que ali existem 84 milhões de litros de chorume. Tem até uma ideia, uma conspiração. A conspiração é muito louca. Ela diz o seguinte: retirar esses 84 mil litros de chorume, colocar no navio e levar embora. Levar embora para onde? Eu fico me perguntando, né? Isso eu escutei de duas pessoas envolvidas ali na questão. Esse é um grande problema também, né? Ou seja, temos um problema muito grande para resolver. Temos sim. Você já foi em 2 audiências, né, para debater essa questão. O que é que você acha que pode acontecer? Bem, depois daquele episódio que ocorreu na cidade, que a gente não podia retirar o lixo doméstico e não teria um local para depositar ambientalmente adequado, nós começamos a nos deparar com essa dificuldade que a gente vem notando na sociedade. O mau cheiro em Marituba e em Ananindeua é algo que tem preocupado bastante a sociedade. Nós fizemos 2 audiências públicas, eu participei, né, na de Belém e na de Ananindeua, querendo ouvir
população, ouvir as pessoas que realmente têm se deparado com esse problema, com mau cheiro. E nós convidamos também a empresa Revita, que é o aterro sanitário, e ela não compareceu. Então acabamos só ouvindo uma parte, um lado das áreas interessadas. E o que a gente pôde perceber é que é um desconforto muito grande que a população de Marituba, de Ananindeua... A população da região de Marituba reclama basicamente do cheiro, é isso? Do mau cheiro. Do mau cheiro. Isso é uma prova de que, pelo menos ambientalmente, não está correto, porque não deveria estar gerando esse tipo de impacto ambiental. Ô, Igor, agora vamos raciocinar. A gente tem um problema muito sério na mão. Nós não temos um outro lugar para jogar o nosso lixo. Bom, a verdade é o seguinte, o Aurá, e aí é importante que se tenha um debate, o Aurá, depois que foi implantado a questão dos resíduos sólidos através de uma lei nacional, o Aurá começou a ser desativado. E por ter um problema e não ter se preparado para esse problema, o governo teve que achar uma solução urgente para resolver essa questão. E aí instalou em Marituba o lixão sem nenhum tipo de organização para que se pudesse funcionar. Como o Vitor colocou, não sei se foi o Vitor ou se foi o colega, o Rodrigo colocou, a questão de você estar numa reserva ambiental, né? Você está numa reserva ambiental perto do rio Uriboca, que é o rio que abastece praticamente toda a região de Marituba e que hoje está sofrendo uma problemática gigantesca que vai ser muito difícil de se reverter, porque já está sendo contaminado. A população de Marituba está passando por uma dificuldade enorme, que é a dificuldade de você, de questão de saúde, não é só a questão do chorume. Hoje você tem o mau cheiro, você tem o chorume que é feito, que é produzido lá dentro, e você não tem condição nenhuma, tanto que os postos de saúde estão superlotados, porque a população tem passado mal. Então, mas beleza, existem vários problemas. A SEMAS foi lá agora, e a SEMAS, o que ela fez? Ela tem um nome, né? O documento que ela entregou para a Revita. Um TAC. Um TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Termo de TAC. Ela entregou para a Revita um termo de ajuste de conduta, que é para que a empresa possa se adequar àquilo que a SEMAS acha necessário. Eu tive olhando, Victor, esse termo de ajuste de conduta. Sinceramente falando, é difícil que a empresa consiga resolver tudo aquilo que a SEMAS está solicitando. E existem multas também altíssimas. Como a gente sabe, a política nacional de resíduos sólidos, ela veio com a incumbência de dar uma nova destinação para o lixo da cidade. E teoricamente, ela define que o aterro sanitário seria o mecanismo adequado para despejar os rejeitos. Os rejeitos são aqueles resíduos sólidos que não têm nenhuma destinação final. O aterro sanitário, ele deve ter que cumprir determinadas normas ambientais e normas técnicas. Isso, quem sabe dizer melhor, seriam os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Eu espero que a empresa tenha a capacidade técnica de se adequar o quanto antes a essas estipulações do TAC, do termo de Mas são medidas duras. Agora, tem um outro problema também, que eu também chamei a atenção. Por mais que a gente venha criticando a Revita, eu acho que a gente tem que criticar mesmo, mas antes de criticar ela, a gente tem que criticar a SEMAS, que autorizou ela se instalar do jeito que ela se instalou. Mas agora existe um outro problema. A Prefeitura de Belém, há 3 meses, não paga o serviço, e a Prefeitura de Ananindeua já fazem 6 meses que não paga. Ou seja, como uma empresa pode se adequar sem receber? É uma multinacional, um capital enorme. Na verdade, esse risco do empreendimento ele não pode ser dividido com a sociedade. Existem formas de se cobrar esse valor. Se houver o atraso, eles têm que cobrar o que está atrasado, mas isso não justifica a prestação de serviço precária que eles estão fazendo. O aterro vem operando de forma ineficiente, o projeto não vem sendo cumprido, a operação vem sendo feita sem cumprir o que é determinado na licença de operação do empreendimento. A cobertura deveria ser feita diariamente. A gente está falando de células expostas, que é atrativo de vetor, mosquito, rato. Então, não está funcionando como aterro sanitário. Então, a empresa se defender falando que está atrasado o pagamento, isso não é justificativo. Na verdade, Igor, hoje não está funcionando mesmo como aterro sanitário, né? Tá funcionando como um lixão, né? Vai lá e joga lá, não é? Sim, isso? Pelo que eu estou entendendo, é isso? Tem um dado interessante ainda, que é o seguinte,
só Belém produz cerca de 1.200 toneladas de lixo dia. E lá no aterro tem capacidade para 1.240 toneladas dia. Então, como é que nós vamos conseguir ter toda essa abrangência da região metropolitana num lugar que não tem condições de funcionar? Quer dizer, é um debate interessante, porque assim, lá não tem condição nenhuma de funcionar. Porém, como você colocou anteriormente, nós não temos onde colocar. Agora, partiria assim do governo do estado ter dado uma solução antes de ter dado o problema do Aurá. Quer dizer, hoje nós estamos resolvendo uma problemática que foi criada para resolver uma outra problemática, né? O governo do estado não consegue fazer esse debate e agora, inclusive, teve pedindo o apoio do governo federal para tentar solucionar esse problema. Quer dizer, porque não garantiu, não conseguiu fazer isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu tenho um comercial breve, rápido e já volto. A gente vai continuar falando um pouquinho a respeito desse problema do lixo que afeta todo mundo na região metropolitana de Belém. Eu voltei com meus convidados, estamos falando a respeito do aterro sanitário de Marituba, que está afetando a todas as pessoas. Vitor, me explica uma coisa. Me disseram que existem ali uma montanha já de 25 metros de aterro. Vocês não conseguiram, os vereadores não conseguiram entrar para ver isso? Nós recebemos várias denúncias nas audiências públicas de diversas coisas, desde que teriam 11 poços de chorume, enquanto deveria ter só 2, que teria 25 metros. Nós tentamos ir verificar em loco, lá na empresa, se realmente estariam se cumprindo as condições. Mas a população foi a empresa que não deixou? Nós chegamos até a porta e não deixaram entrar, nem os vereadores de Belém, nem de Ananindeua, nem de Marituba. Ninguém pôde entrar. População que fechou ou foi a empresa? A empresa não deixou que nós entremos. A empresa não deixou? Isso. Igor, e fica por isso mesmo? Na verdade não podia, né? Não podia. Nós temos todo o direito de entrar para ver, porque é algo que prejudica a população de Belém. É uma vergonha, infelizmente. E a Câmara não vai fazer nada? Não entrou com uma ação judicial? Não vai tomar nenhuma providência? O senhor que é o advogado, me explica isso. Pode? A empresa pode simplesmente aqui ninguém entra e fim de papo? Prestação de serviço público, são os fiscais do contrato e não tiveram acesso à empresa. Eu acho que foi no mínimo irresponsável e desrespeitoso a atitude da empresa. O governador conseguiu entrar, mas também se não deixasse o governador entrar, ia ser demais, né? Até porque justiça seja feita, foi a própria SEMA que liberou a licença, então o governador tem que realmente entrar lá para tentar resolver o problema, porque é ele que foi um dos causadores do problema, então ele tem que resolver. Nós estamos ali para fiscalizar e cobrar os erros e os equívocos que estão ocorrendo. A população não pode padecer com isso. Você vê dessa forma? Houveram denúncias, em 2013 começaram já algumas denúncias. Em 2015, antes deles começarem a operar, antes de sair a EDO, que é a licença de operação, houve uma denúncia ao secretário Luiz Fernandes de que a empresa não estava instalada ainda. E ela não estando instalada, ela não poderia operar. O licenciamento ambiental de um empreendimento de alto impacto como é esse, ele passa por 3 fases, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, a empresa não estando instalada, por exemplo, não tinha máquina de osmose reversa para o tratamento de chorume. E sem chegar essa máquina em Belém, eles começaram a operar. E por isso, o acúmulo de chorume que nós estamos vendo aí de 84 milhões de litros de chorume, que não há o que ser feito ainda, né? Não há uma solução. A SEMAS espera que a empresa aponte uma solução. E nós vivemos essa insegurança. Né? Ô Vitor, assim, vamos pensar, vamos fazer um exercício de futurologia, né? Porque nós temos lá hoje um problema que vai ter que ser resolvido de alguma maneira. O governo do Estado vai ter que se meter, todas as prefeituras vão ter que resolver, né? Porque, ótimo. Mas e aí? Daqui para frente? Me falaram, eu cheguei a noticiar também lá no Bacana News, que existe uma área no Acará, outra área em Barcarena, que estavam sendo vistas para instalação de possíveis aterros sanitários. Até os prefeitos nem querem que isso vá para lá, né? Mas assim, você tem alguma informação a respeito do futuro disso? Bem, acredito que a gente tem que trabalhar numa solução a curto, médio e longo prazo, né? A curto prazo é fazer com que a empresa se adeque aos termos de ajustamento de conduta para que a gente minimize os impactos que estão ocorrendo em Marituba e Ananindeua e dê mais qualidade de vida à população
desses locais. A médio prazo, eu acredito que a melhor solução seria fazer o consórcio público entre Belém, Ananindeua e Marituba. Porque a partir do consórcio público, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela garante que a União financie parte desse empreendimento. Então, a gente teria recursos para destinar um novo aterro sanitário e criar um novo aterro sanitário mais distante. A longo prazo, aí nós temos que trabalhar por duas frentes. A educação ambiental, que é fundamental, porque a educação ambiental faz com que a gente leve menos quantidade de rejeitos até o aterro sanitário. E aí a gente teria menos gasto com transporte. E a gente iria trabalhar tanto nos nossos jovens, através de educação ambiental, dentro das escolas. E aí tem projetos de inclusão de aulas de cidadania dentro da escola de ensino fundamental e trabalhar para os adultos, né? que seria projetos semelhantes ao que está acontecendo em São Paulo. As sacolas cinzas, sacolas verdes, né? Que a gente divide o lixo, e aí a gente teria mais lixo que a gente trataria aqui em Belém, através de reciclagem, reuso, e somente os rejeitos, que seriam aqueles resíduos sólidos que não têm nenhuma destinação, aí sim iriam para um aterro sanitário. Igor, isso que o Vitor falou agora seria o melhor dos mundos, né? Sim, seria. Seria ideal, né? A questão é a gente conseguir implementar tudo isso também, Seria. né? Eu estava vendo outro dia uma reportagem que estava falando sobre reciclagem de lixo. Quer dizer, nós não temos uma usina de reciclagem de lixo. Nós temos hoje, uma pequena cooperativa. que hoje você tem... Não, resolve o problema de meio bairro em Belém, segundo as informações que eu tenho. Em outros países, em outros estados, a reciclagem de lixo gera até energia. Sim. Né? E hoje nós não temos nenhuma iniciativa nesse sentido. Os próprios catadores que faziam no Aurá, hoje estão à mercê. Quer dizer, que viviam do lixão do Aurá, hoje não tem a mínima condição de sobrevivência, porque viveram a vida inteira ali e saíram de lá e hoje não tem nenhum tipo não fizeram uma adequação para que eles pudessem estar inseridos numa política de inclusão. E eles também faziam o trabalho de reciclagem, Sim. faziam o trabalho de reaproveitamento, né, de coleta seletiva de lixo. Então, quer dizer, existe uma questão ambiental, uma questão educacional e uma questão também de, querendo ou não, a gente, numa dificuldade, a gente tem que ver oportunidade, até mesmo na questão de empreender através do lixo, né? Tentar atrair a iniciativa privada para dentro da cidade, para dentro dessa problemática, para tentar dar uma solução, já que o poder público não consegue achar uma solução. Bom, temos mais um intervalo comercial, é muito rápido, você não sai daí. Voltamos então aqui para o nosso último bloco, estou debatendo a questão do lixo na cidade de Belém. Você chegou a ver a questão do TAC, as exigências do termo de ajuste de conduta que a SEMAS passou para a Revita? Vocês chegaram a dar uma olhada nisso? São muitas ações que têm 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, um período bastante curto. A pergunta é, será que essa empresa ela teria capacidade para poder cumprir essas exigências? Marcelo, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu acho que esse TAC, no momento que está se passando, lógico que é emergencial, você precisa resolver isso da noite para o dia, mas evidentemente que vocês não fizeram até agora, será que eles vão conseguir fazer? E se não fizerem, vai fechar? Para onde é que vai tudo isso? Então, assim, mas é essa a minha grande questão. Eu sempre faço essa pergunta. Se fechar aterro sanitário hoje de Marituba... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho não come. É isso? Esse lixo vai para onde, doutor? A questão do TAC é um termo de ajuste de conduta. Então, sim. A SEMAS só está cobrando que a empresa opere conforme o licenciamento ambiental. Certo. Todas as medidas que estão ali estão no projeto, estão no licenciamento ambiental. Mas vamos... Então, mas vocês acham que a empresa tem condição de seguir aquilo? Se o projeto foi aprovado, então ele tem viabilidade técnica. Certo. A SEMAS tem que se responsabilizar por isso e a empresa assumir o risco do empreendimento e tem que operar conforme o projeto. Se não tem capacidade, então fecha a porta. Não. Onde vamos botar? Pronto, você chegou onde eu queria, aí fecha a porta. E a gente faz o que com o nosso lixo? Exatamente. Falta de política pública, falta de planejamento e hoje somos reféns de um empreendimento precário. Eu acredito que o governo federal que impôs a necessidade de se implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos na velocidade que se exigiu, especialmente para um município pobre como Belém, comparando às outras capitais do nosso país. Ela deveria aportar dinheiro para nos ajudar. Mas o Ministério do Meio Ambiente tem apenas 45 milhões para projetos de aterros sanitários.
E só o prefeito de Marituba esteve com o ministro Helder dizendo que o problema ali é da ordem de 100 milhões. Ou seja, uma cidade, o problema é da ordem de 100 milhões. O orçamento do Ministério para isso, estou falando do Ministério do Meio Ambiente, do Zequinha Marinho, do Zequinha Sarney, é de 45 milhões apenas. Como é que resolve? A gente não pode dar uma incumbência maior do que a gente pode fazer. O governo federal ele vai ter que reajustar o orçamento dele para dar uma solução. Até porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz explicitamente que o governo federal tem que contribuir. Mas, Vitor, você não acha que é jogar um problema que é o problema das prefeituras municipais, do governo do estado? Foram eles que deram, a SEMAS é que deu o alvará para aquilo ali funcionar, para o governo federal? Eu não consigo. Aquilo ali foi na verdade, o Ministério Público, ele obrigou o quanto antes se fazer, né? Então, já tinha um TAC para o encerramento do lixão do Aurá, foi feito de uma forma acelerada para dar logo o cumprimento à legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala explicitamente que o governo federal ele iria aportar dinheiro para os municípios e não fez até então. Minha opinião ela é a seguinte: se o governo, do jeito que está, do jeito que o país se encontra, do jeito que o estado se encontra, do jeito que os municípios se encontram, é muito difícil a gente tentar achar uma solução dentro da iniciativa pública. Na minha opinião, é muito difícil se encontrar hoje um resultado através da iniciativa pública. Fala, doutor. Para mim, a ideia é você tentar fazer uma parceria público-privada para tentar achar a solução. A verdade é que não se dá cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos pela mera contratação de um aterro sanitário. Então, essa solução, essa contratação, ela foi afobada, né? Não se fez o planejamento. No termo de ajuste de conduta que o Ministério Público impôs à região metropolitana, estava lá a previsão da elaboração de um plano de gestão de resíduos sólidos metropolitanos e esse plano que vai te dar a diretriz das ações efetivas. Então, os municípios nunca bateram na porta do governo federal. Vamos começar por aí, não existe consórcio entre os municípios. Exatamente. Então, hoje eu não posso transferir a responsabilidade da contratação de um aterro sanitário que deu problema para o governo federal e falar que eu queria cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos não se dá pela mera contratação desse aterro sanitário. Isso aí é querer iludir a população. Olha, infelizmente nosso tempo terminou e infelizmente também a gente ainda fica debatendo uma questão de aterro sanitário. Quando nos países um pouco mais desenvolvidos que o nosso, existem usinas que transformam isso de uma outra maneira, com reciclagem, isso tudo vira energia, é utilizado para a população, ou seja, a gente está anos-luz atrasados, né? E o pior de tudo, continuamos insistindo em políticas e iniciativas que apenas amenizam o problema, ou melhor, jogam ele um pouco mais para frente. Eu agradeço a sua audiência. Convido você para acessar o www.bacana.news e a gente termina com música. Vamos lá, muito obrigado, até domingo que vem. Folgado, mal de taraca, chamei você de namorado. Imagine se a gente tivesse casado. Deus me livre da roubada que eu ia entrar. Dá um arrepio. Folgado, mal de taraca, chamei você de namorado. Imagine se a gente tivesse casado. Deus me livre da roubada que eu ia entrar. Dá um arrepio só de imaginar. Programa Bacana, um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. Apvida, faz bem para você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias.